Uma chuva insistente castigava os telhados de João Pessoa. Naquela noite de terça-feira, dentro de uma casa aconchegante, mas prestes a se tornar palco de eventos perturbadores, Ana, uma mãe dedicada, dedicou-se à rotina de arrumar o quarto da filha, Laura. Foi nesse momento de simplicidade que seus dedos tocaram algo inesperado no fundo de uma caixa, esquecida no sótão. Uma boneca de porcelana antiga, com seu vestido puído e um olhar fixo que parecia acompanhar cada movimento de Ana, despertou uma sensação estranha na mãe. No entanto, para Laura, a boneca foi amor à primeira vista. A menina, com a inocência da infância, imediatamente a batizou de Estrela, um nome carinhoso inspirado em um pequeno desenho desbotado de uma estrela em sua bochecha. O que parecia ser um achado inocente rapidamente se transformaria em um pesadelo, com a pequena marca na boneca tornando-se o epicentro de um terror crescente. Nos primeiros dias, Estrela era apenas mais um brinquedo na vasta coleção de Laura, misturando-se entre ursos de pelúcia e carrinhos coloridos. A Anomaly Day começou a ceder lugar a uma série de pequenos detalhes perturbadores que chamavam a atenção de Ana. Brinquedos que Laura havia deixado em um canto apareciam em outro, como se tivessem sido movidos por mãos invisíveis durante a noite. Sussurros indistintos, quase inaudíveis, pareciam emanar do quarto de Laura quando a menina já estava profundamente adormecida. Um som fantasmagórico que arrepiava a espinha de Ana. E a própria Estrela, a boneca que antes parecia estática, começava a assumir sutilmente diferentes posições no berço da menina, como se tivesse uma vida própria. A marca de Estrela na bochecha da boneca, antes apenas um detalhe charmoso, parecia por vezes mais nítida, quase incandescente, pulsando com uma luz fraca e inexplicável. Ana tentava racionalizar, atribuindo tudo ao cansaço ou à imaginação, mas a inquietação persistia. Um pressentimento sombrio que se aninhava em seu peito. O desenvolvimento dos eventos tomou um rumo sinistro quando Laura começou a ser atormentada por pesadelos vívidos e aterrorizantes. Ela acordava no meio da noite, aos prantos, com os olhos arregalados de medo. E o mais assustador, falava em uma voz rouca e gutural, completamente diferente de sua voz infantil e doce. As descrições eram sempre as mesmas. Uma mulher pálida, com olhos escuros e vazios, que a observava incansavelmente através dos olhos da boneca. Ana e Pedro, o marido, tentavam acalmar a filha, abraçando-a e sussurrando palavras de conforto, sempre tentando atribuir os relatos à imaginação fértil peculiar da idade. A negação tornou-se insustentável à medida que os incidentes se intensificaram. Objetos na casa caíam sozinhos, sem explicação. Com um baque seco que fazia os corações de Ana e Pedro saltarem no peito, portas se abriam e fechavam com violência, criando correntes de ar inexistentes e um som fantasmagórico. A temperatura em certos cômodos da casa despencava inexplicavelmente, criando bolsões de frio gélido que faziam o ar parecer pesado e opressor. E a cada manifestação, a marca na boneca parecia pulsar com uma intensidade ainda maior, um brilho sinistro, que parecia se alimentar do medo da família. O sono da família foi roubado, substituído por uma vigília constante e angustiante. A casa, antes um refúgio, transformava-se, lentamente, em uma prisão de terror. Decididos a encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo, Ana e Pedro embarcaram em uma desesperada pesquisa sobre a origem da boneca. Mergulharam em arquivos antigos, jornais empoeirados e relatos populares da região. Foi então que desenterraram uma história macabra e esquecida, que arrepiou seus cabelos. Uma tragédia ocorrida décadas atrás naquela mesma região de João Pessoa. A história falava de uma menina chamada Estela, que possuía uma marca de nascença em formato de estrela no rosto, exatamente como a boneca. O mais chocante era que Estela havia desaparecido, misteriosamente, sem deixar vestígios. A descrição da menina nos antigos jornais era assustadoramente semelhante à boneca encontrada por Ana
Stella havia nascido em meados do século passado, uma criança singular muitas vezes rejeitada por outras, devido à sua marca. Seu único consolo era essa mesma boneca de porcelana que sua avó havia feito, e a quem ela chamava de minha amiga. Ela passava horas conversando com a boneca, desabafando sobre a solidão e os apelidos cruéis. A lenda dizia que a boneca era mais do que um brinquedo. Era um repositório das emoções de Stella, absorvendo sua tristeza e raiva, e que a alma da menina, presa ao brinquedo, vagava em busca de um reencontro, de uma forma de escapar daquele limbo. A marca na boneca era o elo, a assinatura indelével de uma alma perdida. O confronto final e as cicatrizes invisíveis. A conclusão aterrorizante veio em uma noite particularmente tempestuosa, quando a chuva caía em cortinas grossas e os raios rasgavam o céu. Laura, em um estado de sonambulismo, caminhou lentamente até a cozinha, seus olhos vidrados e sem vida, com uma precisão assustadora. A pequena mão da menina estendeu-se e pegou uma faca afiada. Foi então que, em sua voz infantil, uma voz gutural, fria e sem emoção, sibilou: "Ela quer o que é dela." No mesmo instante, a marca na bochecha da boneca brilhou intensamente, com uma luz maligna que iluminou o rosto. Assustado de Ana, o horror tomou conta dela quando, num flash de compreensão arrepiante, Ana percebeu a verdade. A estrela na boneca não era um simples desenho, mas a própria marca de nascença da menina desaparecida. E a boneca não era um brinquedo, mas um receptáculo para sua alma atormentada, buscando através de Laura o corpo que lhe fora roubado há tanto tempo. O grito de Ana ecoou pela casa, um som de desespero puro, que se misturou ao som da chuva implacável que caía sobre João Pessoa, enquanto a boneca, com seu olhar fixo e inescrutável, observava tudo. Uma testemunha silenciosa do terror que se desdobrava. Um terror que havia sido despertado pela marca em sua face de porcelana. Ana, com um grito dilacerante, conseguiu desarmar a filha. Pedro, que havia adormecido no sofá da sala, acordou sobressaltado com o barulho, correndo para o quarto. A atmosfera na casa era pesada, carregada de uma energia palpável e maligna. A boneca, caída no chão, parecia sorrir em meio à escuridão. No dia seguinte, a família estava em choque, mas com uma clareza aterrorizante. A boneca precisava ir embora, com as mãos trêmulas. Ana a envolveu em um pano escuro e a trancou em uma caixa de metal, que Pedro prontamente levou para um lugar distante da cidade. Eles contaram a história a um padre local, que realizou uma bênção na casa, limpando o ambiente de qualquer vestígio de malevolência. A fuga da boneca estrela e a subsequente bênção na casa trouxeram um alívio imediato, um fim aparente ao terror que havia se instalado. No entanto, o trauma deixado pela experiência era como as marcas invisíveis da alma, que persistiam muito depois que a superfície havia cicatrizado. Para Ana, Pedro e principalmente Laura, a memória daquela noite assombrosa permaneceu, moldando suas vidas de maneiras sutis mas profundas. Laura, a mais afetada, carregou o fardo mais pesado. Por meses, os pesadelos vívidos persistiram, embora agora fossem apenas ecos distorcidos da mulher pálida e dos olhos vazios. Ela desenvolveu um medo quase patológico de bonecas, recusando-se a ter qualquer brinquedo de porcelana em seu quarto e se encolhendo ao ver uma em vitrines de lojas. Seus pais notaram que ela se tornou mais apegada a eles, buscando conforto constante e relutante em dormir sozinha. Ana e Pedro se empenharam em dar-lhe o máximo de segurança, com noites de carinho e conversas que visavam tranquilizá-la. A terapia infantil tornou-se parte da rotina de Laura, um espaço seguro para processar o medo e a confusão que a experiência havia gerado. Lentamente, ela recuperou a alegria e a espontaneidade de uma criança, mas a inocência de antes foi substituída por uma cautela inata, uma compreensão precoce de que o mundo guarda mistérios, nem sempre benevolentes.
Ana e Pedro também foram profundamente alterados. A noite da faca e a revelação sobre Estela e a boneca haviam abalado as fundações de sua percepção da realidade. Ana, que antes era cética, agora se via mais aberta a fenômenos inexplicáveis. Ela se tornou mais protetora com Laura, por vezes excessivamente, e desenvolveu uma sensibilidade para a atmosfera dos lugares, evitando locais que lhe pareciam pesados ou estranhos. Pedro, por sua vez, um homem pragmático por natureza, encontrou-se lidando com uma ansiedade recém-descoberta. Ele se certificava obsessivamente de que todas as portas e janelas estivessem trancadas à noite, e qualquer barulho incomum o colocava em estado de alerta. A experiência, porém, também teve um efeito paradoxalmente fortalecedor em seu casamento. A adversidade extrema os uniu de uma forma que nunca teriam imaginado. Eles se tornaram um porto seguro um para o outro, compartilhando o fardo e encontrando consolo na companhia mútua. As conversas sobre o ocorrido eram poucas e espaçadas, quase um tabu não verbal, mas a mera presença um do outro era um lembrete constante de que haviam enfrentado o impensável juntos, e a casa, abençoada e limpa, recuperou sua sensação de lar. Mas sempre haveria um canto silencioso em suas memórias, um lembrete da antiga boneca de porcelana e da marca de estrela que quase havia roubado sua filha. A família de João Pessoa nunca mais foi a mesma. Eles aprenderam que o passado pode ressurgir das maneiras mais inesperadas e que a linha entre o real e o inexplicável é, por vezes, assustadoramente tênue. A história de Stella e sua boneca, antes uma lenda urbana distante, tornou-se uma parte intrínseca de suas vidas, um testemunho silencioso de uma noite em que a escuridão invadiu seu lar, deixando marcas invisíveis, mas indeléveis, em suas almas. Eles viveriam com a cautela de quem viu o inexplicável de perto, mas também com a resiliência de quem superou um terror que poucos poderiam compreender. O destino da boneca nunca mais foi questionado, mas a marca na boneca se tornou para eles um lembrete vívido de que algumas histórias, mesmo as mais antigas e esquecidas, sempre encontram um jeito de voltar.